Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Cinema e Fé Cristã. Hoje nós vamos continuar a série de vídeos que tratam a respeito da questão da redenção, das cosmovisões e daquilo que nós chamamos de glutonaria cultural e anorexia cultural. Vamos continuar também utilizando o livro de referência do canal, que é o livro de Brian Godawa, chamado Cinema e Fé Cristã. E aí vamos iniciar justamente aqui com hoje vamos utilizar um pouco mais o livro, e vamos iniciar aqui com algumas passagens e explicando aos poucos. Então, a primeira diz o seguinte, do livro dele, Brian Godawa, Cinema e Fé Cristã. Quando conhece um pouco sobre a arte de contar histórias, sua estrutura e natureza, o espectador comum pode ficar menos propenso a tratar essa ou aquela perspectiva como pura diversão. É aquilo que temos tratado nos últimos vídeos. Quem quiser verificar pode dar uma olhada lá nos últimos vídeos feitos. Existe uma dimensão que nós chamamos aqui, é um termo emprestado do Brian Godawa, que é a glutonaria cultural. Geralmente o glutão cultural é aquela pessoa que acha que na cultura, na arte, no cinema, não existe nenhum tipo de valor que está sendo passado. Quer seja um valor propriamente moral ou um valor no sentido de uma visão de mundo, que nós chamamos aqui também de cosmovisão. Ao contrário, a pessoa vai dizer, olha, você está muito encucado com isso aqui, filme é pura diversão, filme é pipoca, filme é sala de cinema, shopping center aos domingos, não tem muito o que pensar sobre um filme, não. E na verdade o que nós temos visto aqui, utilizando, claro, como referência aqui o livro do Brian Godawa, é que os filmes são feitos justamente por uma pessoa. Existe um diretor que cria de uma forma ex nihilo, ou seja, a partir do nada. É aquele sujeito que tem uma folha em branco e a partir dessa folha em branco ele vai criar a história. E essa história vem permeada por visões de mundo dessa pessoa. Isso a princípio não é ruim nem bom, mas deve-se ter sabedoria, deve-se ter discernimento, pedir a Deus que nos ilumine para que possamos, então, avaliar os aspectos positivos e negativos de um filme. E aí, então, ter o discernimento se devemos assistir ou não. Tem uma frase mais à frente do Brian Godawa, nesse livro, ainda está um pouco longe da onde estamos, mas em que ele diz o seguinte, que não tem nenhum problema você entrar numa sala de cinema e no meio do filme sair. Do filme você pagou, vai consumir ali uma obra de arte e você não gostou, pode vir a sair. Não é necessário que se vá até o fim. É onde entra a questão da sabedoria e do discernimento. Muito bem. Então, ele continuando aqui a leitura do texto. Ele passa a vê-la como realmente é, um meio de comunicar visões de mundo e valores com o olho na redenção. Foi aquilo que nós tratamos no vídeo anterior. Existe um pano de fundo são as cosmovisões, as visões de mundo. Aí no vídeo anterior nós tratamos do monismo, do holismo, do racionalismo. Há outras cosmovisões ainda, mas tratamos basicamente destas e mostramos a nossa visão de mundo, a visão de mundo cristã, bíblica, cristocêntrica. Falou-se basicamente sobre isso no último vídeo e sempre mostrando que, sob esse pano de fundo da cosmovisão, nós temos então um processo de redenção, que seria propriamente a história a se desenrolar. E esse plano de redenção, que é aquilo que precisa ser consertado, aquela habilidade que falta para que o personagem venha a progredir, digamos assim,
na sua vida, na história, ela está intimamente ligada ao pano de fundo maior, que é a visão de mundo. Para dar um exemplo, se nós temos, por exemplo, uma cosmovisão racionalista, e aí nós explicamos no áudio anterior o que viria a ser esse racionalismo, não é propriamente o racionalismo pós-renascentista, cartesiano, na emergência ali do antropocentrismo ocidental. Não se trata disso, mas o racionalismo no sentido de que, do termo mais genérico, do uso da razão em detrimento das emoções. Então, se o pano de fundo, a cosmovisão, a visão de mundo é o racionalismo, o processo de redenção da história nunca vai ser um processo em que venha a ocorrer pelas emoções, porque ele estaria destoante do pano de fundo principal. Talvez até por uma questão de criatividade se pudesse vir a fazê-lo, e talvez até existam exemplos que eu desconheço, mas de uma forma geral não ocorre assim. Então, continuando, esse conhecimento não precisa estragar a alegria do divertimento ou justificar a alienação total da cultura. É basicamente isso. Esse canal aqui chama Cinema e Fé Cristã. A gente segue aqui a referência do livro do Brian Godawa, e a princípio talvez alguém diga, não é muito para falar sobre filmes, não. O filme é para ir assistir, se divertir, comer uma pipoca, beber um refrigerante, ou o que quer que seja, que a pessoa queira, um suco, enfim. É para passar tempo, é passar o tempo. É uma tarde de domingo que eu quero passar, e aí eu vou ao cinema. Bom, falar sobre os filmes não vai estragar essa diversão. A história não se deixa estragar, digamos assim, por meio de você estar refletindo sobre isso. E é isso que se propõe, que se tenha sabedoria, que se tenha reflexão em torno dos filmes. Ao mesmo tempo, falar é extremamente importante para que não se caia numa alienação cultural, em que você deixa de ver um filme simplesmente por motivos que não justificam não ver. E aí já tratamos um pouco também dessa questão aqui na própria igreja. Quantas vezes talvez você não tenha deixado de evangelizar uma pessoa porque a pessoa gostava muito de filme ou de músicas que nós chamamos seculares, e você, por ter um total desconhecimento, não conseguiu nem começar a conversar com essa pessoa, quanto mais falar de Cristo. Então, são algumas questões que podem ser colocadas. Então, continuando o texto aqui, pelo contrário, pode aumentar a apreciação do espectador e afiar o seu discernimento, que é o que temos proposto aqui. O livro de Provérbios, por exemplo, nos fala várias vezes que a sabedoria clama, não é, aos homens, né? E o presente da sabedoria, e nós sabemos que a sabedoria é o próprio Senhor Jesus, nos dar discernimento, que é o discernimento, a capacidade de saber diferenciar o certo do errado e, pelo poder do Espírito Santo, virmos a agir de forma correta, de forma boa. Muito bem, continuando o texto, o objetivo dessa instrução é ajudar o leitor a alcançar um equilíbrio entre dois extremos: a anorexia cultural, rejeitar totalmente os filmes por causa de seus aspectos negativos, e a glutonaria cultural, que é consumir filmes em demasia sem discernimento. São os dois pontos. Hoje o áudio, o vídeo, ele é mais um resumo do que foi feito antes, é mais para mostrar justamente isso, né? São dois extremos que devem ser evitados. Eu não assisto filmes, de jeito nenhum. É a anorexia cultural. Ou então, eu assisto filmes o tempo todo, não paro nem para assistir o que eu estou vendo. Eu vou simplesmente assistindo. Todos os dois lados são ruins, porque em um lado, a anorexia cultural, você fica alienado da cultura. Do outro lado, você vai ver muita coisa, justamente por não ter discernimento, você vai ver muita coisa que não vai ser edificante. Eu mesmo aqui já citei situações que eram muito comuns nos anos 90, principalmente. Eu digo nos anos 90 porque, de uma forma geral, eu faço uma divisão que não é muito, digamos assim, correta ou fiel à realidade, mas me ajuda um pouco a pensar em torno da transmissão, da reprodução de audiovisual, que seria o seguinte: nos anos 2010 nós temos a emergência do streaming, tudo que diz respeito à transmissão online pela internet,
nos anos 2000, a emergência do DVD e nos anos 90, ainda, que já vem desde os anos 80, o VHS. É uma explicação bem simplória, eu sei, mas ajuda pelo menos a dar um start aí na questão. E ali nos anos 90 era muito comum os videocassetes estarem na sala de estar, que correspondia mais ou menos à próxima sala de janta, cozinha, quer dizer, um espaço público. E aí muitas vezes ia se assistir filmes em família. E por falta de discernimento, muitas vezes você era obrigado em família a ver filmes com cenas impróprias. E aí sim, era bastante constrangedor, porque você tinha muitas vezes a família reunida em sala e aí todo mundo tinha que ser meio que obrigado a ficar ali constrangido assistindo aquelas cenas. Enfim, de um pouco de discernimento nos faria ler a sinopse, nos faria pesquisar um pouco sobre o filme e passar momentos então mais agradáveis em família. Seria um exemplo prático. Ok. O segundo parte do livro são algumas perguntas que o Brian Godawa faz. Então começa, inicialmente, ele faz essa pergunta, isso é retirado do livro dele, e ele faz assim. A pergunta é: você é um glutão cultural ou um anoréxico cultural? Eu já disse aqui que eu no passado me considerava um glutão cultural. E você? Você é um anoréxico cultural ou um glutão cultural? Vamos fazer algumas perguntas e tentar respondê-las. Então, faça essas perguntas a si mesmo para desafiar o seu crescimento pessoal. Então, vamos começar no quesito aqui, glutonaria cultural. A primeira pergunta é: você vê todo filme que lhe interessa sem antes considerar se o assunto tratado é apropriado? Então é isso, quando você vai ver um filme, você considera se aquele filme ele é apropriado para você ver? Ou o Senhor Jesus estaria do teu lado vendo aquele filme? É muito interessante aqui porque existem várias formas de você pesquisar isso, tanto na internet quanto desde ler uma sinopse ou assistir a um trailer do filme, verificar em fóruns na internet se alguém já assistiu, se achou legal, alguma coisa do tipo. Quer dizer, o filme é apropriado para que você o veja? A segunda pergunta: você acha que filmes e programas de televisão são apenas formas de diversão que não apresentam nenhuma mensagem? Então aqui a gente tem uma certa ingenuidade, no sentido de que algumas pessoas assistem programas, filmes, séries, documentários, achando que não existem visões de mundo ali. Existem. Inclusive, não só existem, mas muitas vezes as câmeras são posicionadas para que se captem imagens ou certas nuances do filme, para que o espectador, seja o telespectador no caso, seja induzido a pensar o que o diretor, o que o escritor da obra queria inicialmente. Você é meio que induzido. E, bem induzido, você posteriormente irá muitas vezes se ver em um sentido comercial comprando produtos que advêm desse filme. Camisetas, bottoms, bonés, livros, revistas, livros, outros materiais audiovisuais, ou vai então em uma lanchonete e lá vai ter lá os bonequinhos lá, e se você comprar o sanduíche lá, você vai ganhar o tal do bonequinho. Enfim, existe toda uma rede aparelhada, e é como eu estou dizendo, a princípio isso não é ruim, mas é necessário ter discernimento. Esse é o mundo que nós vivemos. Os cristãos são peregrinos neste mundo. Como nos diz Agostinho de Hipona, nós estamos peregrinando na cidade dos homens em direção à cidade de Deus. Ou, como nos diz o escritor cristão John Bunyan, no seu livro O Peregrino, nós estamos em uma tentativa de fugir da cidade da destruição, que é a cidade do pecado, e com toda uma dificuldade, que é levar aí um fardo pesado
volta e meia quase ser engolido por lamaçais, fardo esse que vai cair naturalmente quando olharmos para a cruz e acreditarmos que Cristo é o Filho de Deus e nosso único Salvador. Muito bem. A terceira pergunta, ela está um pouco dividida, eu vou fazer a pergunta e depois o comentário. Quantas horas você gasta por semana vendo TVs e filmes? É necessário ter um discernimento no tempo que você gasta vendo programas, filmes. Eu sempre digo que até para você se divertir é necessário você se organizar. Sim, é onde entra aí a segunda parte dessa pergunta, que diz o seguinte: compare esse tempo que você gasta lendo a Bíblia ou outro material de cunho espiritual. Compare esse tempo com o tempo que você gasta lendo a Bíblia ou outro material de cunho espiritual. É isso. Se você só pega na sua Bíblia no dia que vai ao culto, tem algum problema. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra revelada que nos cura, que nos fortalece em nossa fé. Se você não lê a Bíblia e está sempre vendo aí séries de TV, programas de TV, obviamente você corre um grande risco de esfriar na sua fé. O 4. Quantas vezes você já viu um filme e mais tarde veio a perceber que ele ofendia suas convicções ou maneiras de ver o mundo? Se você vê um filme e você percebe que aquele filme está ofendendo as suas convicções, ou como ele diz aqui, a sua maneira de ver o mundo, que é a maneira cristã, isso talvez tenha sido decorrente de você não ter parado antes e ter avaliado que filme é esse, quem é o diretor, qual é o tema desse filme, fala sobre o quê, foi feito em que circunstâncias. Deixa eu ler a sinopse desse filme. Vou na internet pesquisar um pouquinho sobre o filme. Enfim, talvez você venha a se deparar com um tipo de história que não seja edificante. E que aí pode ser uma porta aberta até mesmo para a ação de demônios. Há uma frase na Bíblia, e ela reaparece sob os mais diversos contextos, que diz o seguinte: há dois caminhos, há um caminho de vida e há um caminho de morte. O caminho de morte é o caminho de morte espiritual, é o caminho da morte do esfriamento da fé. Não necessariamente morte física, pode ser que ocorra, no sentido de que vícios muitas vezes culminam até mesmo na morte física de uma pessoa, mas essencialmente a morte espiritual, a morte da fé. Ou podem levar à vida, e não só a vida, mas a vida em Cristo, que é a vida em abundância, que diz respeito a obedecer e a confiar somente no nosso Senhor. Então, passemos ao ponto 2, que é a anorexia cultural. São também algumas perguntinhas, são 4 perguntas. Então, a primeira pergunta: você considera todos os filmes de forma generalizada como mundanos? Ou vê qualquer representação de pecado como algo errado, sem se preocupar com seu contexto? Se você não assiste filmes por conta disso, eu pressuponho que você corre um grande risco de também não ler a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro extremamente honesto. Mesmo nos heróis da fé, ela não escondeu os erros desses heróis da fé. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu com o rei Davi e que culminou na morte de um dos seus melhores soldados, Urias, e com o adultério com Batseba. Ou em várias outras situações que envolvem até mesmo guerras. Então, a Bíblia não esconde tanto de seus heróis da fé, quanto, por exemplo, dos iníquos, das pessoas que praticam iniquidades. E, obviamente, porque isso faz parte da vida. E aí é onde entra.
aonde há o caminho de bênção, aonde há o caminho de maldição. É onde vai entrar o nosso livre-arbítrio, que Cristo nos faculta para que possamos, então, escolher a Ele. E assim termos uma vida de bênção, uma vida de abundância espiritual e física também. Muito bem. Então, se você não vê um filme por conta disso, por ele ter uma representação de pecado, você está meio desfocado, talvez, da própria vida. A vida contém isso. Os filmes imitam, a arte imita a vida, nós falamos no vídeo anterior. Então, obviamente, os filmes vão mostrar aquilo que existe na vida. Claro que se vai entrar aqui o discernimento de como isso é mostrado, de que forma esse pecado está sendo mostrado, qual é o contexto, qual é a mensagem do filme. Tudo isso tem que ser avaliado. Vamos ao ponto 2. Você é incapaz de apreciar algo bom em um filme por causa das coisas ruins que vê nele? Isso aqui a gente tem que tomar bastante cuidado com isso aqui. Hoje mesmo eu passei por uma situação bem simples, e aí me lembrei dessa pergunta aqui, dessa questão aqui. Eu estava assistindo um vídeo sobre uns cachorrinhos e hoje em dia dá a impressão que às vezes boa parte do YouTube são vídeos sobre cachorrinhos, né? E aí tinha lá uns cachorrinhos e um deles tinha feito lá uma traquinagem. E quando o dono perguntava com aquele tom de voz de admoestação, investigando qual tinha sido o cachorrinho ali que tinha feito o mal feito, os outros apontaram para ele com as patas. Então, muito interessante. O vídeo prendia muita atenção porque eram, acho que, 4 ou 5 cachorros e cada um deles que ele apontava, ia lá e com a pata ele apontava pro cachorro que tinha feito o mal feito. Então prendia muita atenção. E aí eu comecei a ver. Mas enquanto eu comecei a ver, eu notei que o dono dos animais era daquele tipo de pessoa que a cada 5 segundos fala um palavrão. 5 segundos, um palavrão. 10 segundos, outro palavrão. 15 segundos, outro palavrão. Estou exagerando um pouco, mas acho que todos entendem o que eu quero dizer. E aí eu quase parei de ver o vídeo por conta disso. E na verdade isso ocorre também em filmes. Quer dizer, devemos às vezes tomar cuidado. O filme pode ser repleto de coisas muito boas, mas tem algo ruim e aí você deixa de ver o filme por conta desse algo ruim. Deve-se ter discernimento. Talvez seja necessário. Eu mesmo já citei aqui em vídeos anteriores um filme de comédia. Eu não cito o nome do filme porque a primeira coisa que as pessoas fazem seriam procurar. E não é esse o objetivo aqui do canal. Mas o filme de comédia em que em torno de 7, 8 segundos o filme tinha uma cena imprópria. E quer dizer, uma cena completamente desfocada, um filme de comédia, mas não sei o que deu na cabeça do diretor que ele decidiu colocar aquela cena ali. Esse filme eu não assisto mais, são 8 segundos, mas eu não assisto mais. Mas talvez alguém assista. E aí é onde entra a questão do discernimento, né? Se alguém assiste, deve estar convicto no seu coração. Muito bem. Então vamos continuar aqui. O ponto 3, ele diz assim: você considera a arte e diversão a perda de tempo e por isso passa todo o seu tempo livre envolvidos em atividades espirituais? Se nós notarmos pela leitura da Bíblia, nós temos ali, por exemplo, a construção do tabernáculo, quando Deus capacita Bezalel, Aholiabe e outros com dons artísticos. E aí tem toda a descrição lá, pode-se acompanhar na leitura, onde vai se vendo todo o cuidado, todo o esmero numa grande obra artística que seria o tabernáculo ali no deserto. A mesma coisa com o
Templo de Salomão. Também uma obra de arte, os animais entalhados, as coberturas de ouro, de cedro, enfim, tem todo o detalhamento da Bíblia acerca do Templo de Salomão. E, propriamente, o templo posterior, pós-Salomão, que foi destruído pelos romanos no ano 70. Eu imagino que, não sei bem, nunca parei para pesquisar muito, mas eu imagino que foi destruído, mas eu acredito que os romanos viram ali o quanto talvez fosse melhor ter sido deixado ok ali, não ter sido destruído, por se tratar de uma obra de arte arquitetônica muito bonita. E essa a questão. Essa é a questão. Muitas vezes desprestigiamos, e principalmente no meio evangélico, há um desprestigiar da questão da imagem, né? Que vem de uma herança pós-reforma protestante, em que, em meio a uma convulsão que era não somente do âmbito espiritual, mas também de um âmbito econômico, de um âmbito político, nós tivemos algumas revoltas de camponeses, quer dizer, existem vários interesses ali, e muitas vezes obras de arte, estátuas que eram obras de arte, né? A princípio obras de arte. Obviamente, se a pessoa utilizava enquanto um meio de idolatria, aí surge o pecado. Mas a estátua em si, enquanto uma obra de arte, né? Talvez, e tem uma frase do Francis Schaeffer que diz o seguinte, que talvez, é claro que esse talvez digamos assim, bem talvez, porque só estando lá no momento para propriamente avaliar. Mas talvez fosse interessante ter pego aquelas estátuas e ter guardado, ter esperado passar ali o momento propriamente mais de conflito, e depois de uns 100 anos ter recuperado, porque existiam obras, esculturas ali fantásticas, né? De uma beleza artística inestimável, né? Mas foram destruídas, e compreende-se dentro do momento em que foi ali, em que emergiu ali a reforma. Mas muitas vezes nota-se muito isso, né? O meio evangélico desprestigia um tanto quanto a imagem. E aí a pergunta aqui é justamente sobre isso, né? A arte ser uma perda de tempo. Será que a arte é uma perda de tempo? Vamos pensar aqui, por exemplo, numa série como a Bíblia. Será que a Bíblia, a Bíblia, é uma perda de tempo? Ou será que ela não é um meio de evangelização? Temos aí as novelas da Record, muitas delas são bem interessantes, eu mesmo já assisti a várias delas e muitas vezes eu fui edificado. Algumas vezes não, algumas cenas não, até mesmo cenas que não estão propriamente, que são uma espécie de licença poética, mas muitas vezes muitas boas cenas, boas representações do que está na Bíblia foram trazidas, e muitas vezes eu me senti edificado. Então não seria propriamente uma perda de tempo, né? Alguém que diz que só está envolto em atividades espirituais não está prestando atenção que a arte é uma atividade espiritual. É uma tecla que nós batemos aqui o tempo todo e está muito fortemente ancorada no livro de Gênesis, no capítulo 1. Deus é criador. Quando se diz que Deus criou os céus e a terra, está dizendo que Deus criou a totalidade, né? Tem um autor que eu gosto muito da patrística, que é o Gregório de Nissa, que ele vai dizer que o fato do homem surgir por último é muito importante, porque é como se o homem fosse ali o coroamento da criação. Começa se criando toda a parte material e por último surge o homem,
a imagem e semelhança de Deus, não é? E isso não é pouca coisa, a imagem e semelhança de Deus. E então a arte é uma atividade divina também, é uma atividade também espiritual. Contar histórias é uma atividade espiritual. Veja-se o que a Bíblia faz, ela nos conta uma história. Obviamente, uma história presente na história, digamos assim, né? A história com E é presente na história com H, né? A história da humanidade. E, muito bem, e o ponto 4 aqui, quantas vezes você foi incapaz de interagir com as pessoas à sua volta por não compreender a experiência cultural delas? Isso aqui é muito sério. Muitas vezes não se compreende a experiência cultural de uma pessoa, faz-se um pré-julgamento e, a partir disso, se desmerece o que a pessoa traz como suas visões de mundo, e muitas vezes seria a partir dessas visões de mundo que se poderia começar a falar da Bíblia, a falar de Cristo. Então, às vezes, se torna... o problema da anorexia cultural é esse. A pessoa se desliga do mundo. E eu creio que a proposta, creio totalmente, que a proposta que a Bíblia nos traz não é nos tornarmos ermitãos, não é aí irmos subir a uma montanha e ficarmos lá, né, nessa montanha, talvez até por algum curto período de tempo fosse válido. Mas o ide do Senhor é muito claro. Ide a todo mundo e evangelizai. Falai a palavra de Deus. E ir para todo mundo, a todo mundo, é justamente você peregrinar naquilo que Agostinho de Hipona chamou de a cidade dos homens. Cidade dos homens é essa que para ele nos leva à cidade de Deus. É isso. O vídeo de hoje foi uma espécie de resumo daquilo que tratamos anteriormente, a glutonaria cultural versus a anorexia cultural, e vamos ficando por aqui. Meu desejo é que a fé venha a pensar e a razão venha a crer. Fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.